Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é falando sobre pincéis. Eu trouxe aqui alguns pincéis que são os meus favoritos e eu considero como pincéis essenciais, tá? Então eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Vamos lá comigo! Bom, gente, para começar vamos de pele, né? Para fazer uma pele sem ficar marcação de base, é importante você espalhar a base direitinho. Óbvio que você pode aplicar com os dedos, sem problema nenhum, acho que o acabamento até fica melhor. Porém, eu que tenho nervoso, eu tenho que correr para lavar a mão logo, então acaba me atrapalhando e me atrasando ainda mais. Então eu prefiro sempre usar um pincel. E o pincel que eu uso são pincéis kabuki de topo reto, tá? Esse flat top. Eu trouxe dois que são os meus dois favoritos. Esse daqui é o 03 do kit da Luciane Ferraz. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os pincéis do kit da Luciane, tá? Então esse daqui eu gosto bastante dele, ele é bem macio, espalha super bem a base e deixa ela bem polidinha. O outro que eu também gosto bastante é esse daqui, é o F80 réplica da Sigma, tá, gente? Ele é uma réplica, assim, super parecida. E já tem também vídeo aqui no canal mostrando um unboxing desses pincéis que eu comprei no AliExpress. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Ele também é bem denso, tá vendo? Ele espalha muito bem a base. Eu gosto bastante desse tipo de pincel para a base, tá? Então eu considero esse pincel um pincel essencial de topinho reto para espalhar a base, ok? Outro item que eu acho bem interessante para aplicar a base, não necessariamente é um pincel, mas é essa esponjinha aqui. Eu acho muito legal quando a base tem uma cobertura bem pesada, você quiser dar uma suavizada nela, você vem com a esponjinha e vai dando batidinha. Ou quando é uma base difícil de aplicar, espalhar, aplica com a esponjinha que ela deixa o acabamento ainda melhor. E essa daqui é da Belize, eu gosto muito mesmo. Bom, para aplicar corretivo, óbvio que você pode usar o dedo dando batidinhas, mas como eu falei, eu não gosto de ficar sujando os dedos, eu gosto de usar pincel também. Então eu gosto de usar esses aqui, que também são réplicas da Sigma, é o P88 e o P84, que são de corte na diagonal, tá vendo? Eles são densos, macios, porém eles são com cortezinho na diagonal. Eu uso os dois, não tenho uma preferência exata, quando um tá sujo, o outro fica guardadinho. Por ele ter esse corte assim, ele encaixa certinho aqui assim, tá vendo? Então ele encaixa certinho e eu consigo ir dando batidinhas e assentando o corretivo sem arrastar, só dando batidinhas. E para dar um acabamento melhor, depois eu venho com a esponjinha e dou umas batidinhas aqui para ela aderir à base também, tá? Continuando nos pincéis de face, é importante também ter um pincel de pó. Esses pincéis que são bem maiores e bem fofos e densos, para espalhar o pó com mais suavidade sem carregar muito. Que quando a gente aplica aquela esponjinha, aquela redondinha que já vem no próprio pó, ela tende a acumular bastante produto. Então eu acho que é interessante aplicar com o pincel, porque ao mesmo tempo que ele aplica, ele vai esfumando e dando uma suavidade onde você está aplicando, tá? Então eu gosto bastante desses, eu aplico mais aqui assim na área do corretivo e o que sobra no pincel eu passo no restante do rosto. E esse meu, ele também é do kit da Luciane Ferraz, é o número 1. Para fazer o contorno aqui, eu gosto desse pincel que é pontudinho. Ele é da Real Techniques. Eu gosto bastante porque ele é pontudinho, tá vendo? E aí ele encaixa certinho aqui, então ele dá um contorno bem legal, então eu sempre tô usando ele, tô gostando bastante. Mas também não é necessário ter, tá, gente? Se você não tem um pincel pontudinho assim, você pode usar o próprio pincel de blush, como eu vou mostrar agora. Ó, esse daqui é o pincel que eu gosto muito de aplicar blush. Ele é da Belize, tá? Ele é um pincel tradicional de blush que é com esse cortezinho também na diagonal, bem fofinho, bem macio, pra esfumar bem o blush e não ficar acumulado, tá? Então é só dar aquela risadinha básica e ele encaixa bem certinho aqui, tá vendo? Na hora de aplicar o blush. Agora, se você não tem aquele de contorno que eu mostrei, você pode usar esse tranquilamente. Como ele tem esse corte, ele é bem útil. Você pode usar a pontinha dele, ou você pode usar ele assim inclinadinho, e aplica tranquilamente também o contorno, tá? Então, esse daqui ele dá tanto para fazer contorno quanto para aplicar o blush, gosto bastante dele. E agora vamos para os pincéis de olhos, que são, né, os mais importantes da maquiagem, na verdade. Dá pra você aplicar sombra com os dedos, tudo, mas aquele esfumado bonito, só um pincel que proporciona.
Bom, então, já que eu tô falando de esfumado, o pincel que eu mais gosto para esfumar são esses dois, na verdade, mas você também só precisa ter um. Pincel de esfumar é esse assim que é bem gordinho, tá vendo? São bem fofos e bem macios, tá vendo? Eles não têm cerdas duras, são cerdas bem macias para fazer o vai e vem e deixar a sombra bem mais suave, tá? Eu tenho esse daqui que ele é da Macrylan, gosto muito, é o primeiro que eu tive de pincel de esfumar. E esse daqui, veio na réplica da Naked, então eu gosto muito porque ele é bem mais fofão, tá vendo? É um pouco maior, então eu gosto muito dele pra fazer o côncavo, fica maravilhoso. Outro pincel que eu gosto muito, não é tão essencial assim, mas eu acho interessante, ele é um pincel pra côncavo, tá vendo? Ó, ele é como se fosse um pincel de esfumar, tá vendo? Ó, o pincel de esfumar como é mais gordinho. E ele é um pouquinho mais fininho, ele é mais fininho assim e mais firme um pouquinho, tá vendo? Ele é um pouquinho mais firme que esse que é bem mais molinho, esse aqui para dissolver a sombra. Esse aqui é interessante para você marcar bem o côncavo, para você aplicar no côncavo e não ter o perigo de subir muito como aquele pincel grandão. Então você aplica com ele e depois vem com o fofão esfumando, tá? Então eu acho interessante esse tipo de pincel, mas ele é redondinho, tá vendo? Ele é redondinho. E esse meu aqui também é da Macrylan, tá? Ele não tem numeração, mas ele também é da Macrylan. As dois pincéis para sombras são esses bem tradicionais. Eu acho legal ter pelo menos dois de dois tamanhos. Esse aqui que é o menorzinho e esse aqui que é o maiorzinho. Por quê? O menorzinho você pode usar para aplicar detalhes, iluminar o cantinho aqui da lágrima. Você pode esfumar a sombra que rente aos cílios inferiores. Então eu acho interessante esse pequenininho para esses detalhezinhos, tá? E essezinho que já é o mais tradicional, que é grandinho, é para aplicar a sombra na pálpebra e também dá para esfumar, tá, gente? Um desse assim fofinho, bem macio, também dá para esfumar. E esse aqui são aqueles tradicionais que são amassadinhos aqui. Então, assim, esses são super fáceis de encontrar. Finalizando aqui os olhos, eu acho muito importante um pincel chanfradinho desse. Esse meu também é da Macrylan. Ele é super funcional. Você pode usar tanto para corrigir sobrancelha, para esfumar também a sombra rente aos cílios inferiores. Você também pode usar um pincel chanfrado. Para aplicar delineador em gel também é legal. Então assim, ele é bem útil. Eu uso muito mesmo para corrigir a sobrancelha. Inclusive esse é o meu favorito, que ele é bem firme, tá vendo? E eu consigo fazer o traçado bem certinho da sobrancelha. E para finalizar, um pincelzinho para lábios, para você fazer aquele retoque, ou para você fazer o contorno com o próprio batom. E esses assim que são bem firmes, com cerdas sintéticas, bem firmezinho. E outra coisa que eu acho bem interessante na maquiagem são os cotonetes, gente. Cotonete é vida, salva a vida, ele é maravilhoso. Você pode usar tanto para aplicar a sombra mesmo com o próprio cotonete. Você pode consertar qualquer errinho, tirar a lágrima, né? Porque às vezes a gente deixa cair alguma coisa nos olhos, vem aqui num cantinho, encosta o cotonete e ele suga aquela lágrima que está nos olhos. Você pode usar ele para limpar a sobrancelha quando ela estiver suja de base, na hora de for corrigir. Enfim, ele tem inúmeras utilidades para limpar o contorno dos lábios também. Enfim, cotonete é sempre bem-vindo e é sempre útil, tá? Então é isso, meus amores, esses são os meus pincéis, os que eu acho que realmente são necessários e que são os meus favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum desses, se você tem algum bem interessante para me indicar, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Se você é novo no canal, por favor, não esquece de se inscrever para ficar sempre acompanhando, se você gostou, claro. E me segue nas redes sociais, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau!